Olá, eu sou o Rafael e hoje vamos para a nossa quarta videoanálise a respeito dos movimentos do setor sucroenergético. Dessa vez, além de cobrir um pouco do que aconteceu no mercado durante o último mês, também farei uma breve comparação a respeito desses meses iniciais de safra, apresentando a visão do PSEG a respeito dos principais indicadores. Deixe o seu like e a sua inscrição no canal e vamos para o vídeo. O frio começou cedo neste ano de 2022. Durante as semanas do dia 17 a 24 de maio, nós tivemos uma frente fria aqui na região Centro-Sul que abaixou as temperaturas de maneira significativa em boa parte da região, com alguns municípios registrando temperaturas inferiores a 5 graus. Em certa medida, essas condições climáticas geraram um pouco de preocupação, que remete àquela frente fria que ocorreu durante o mês de julho do ano passado e foi responsável pelos baixos resultados no canavial da safra 21-22. Apesar de ter se levantado a possibilidade da ocorrência de geadas em pequenas regiões durante esse mês de abril, elas foram particulares e ficaram restritas a pequenas localidades, impactando pouco ou quase nada no decorrer da safra 22-23. A principal diferença, inclusive, entre essa frente fria que aconteceu durante o mês de maio com aquela verificada durante o mês de julho do ano passado, se deve à presença de umidade tanto no solo como no ar. Se lembrarmos do cenário durante o mês de julho do ano passado, notaremos que aquela frente fria ocorreu durante uma época do ano onde o tempo estava muito mais seco do que ocorreu agora em maio. Durante o mês passado, por exemplo, as chuvas do período de verão ainda estavam muito recentes, tendo ocorrido precipitações em algumas regiões semanas antes do período de frio intenso. Isso não quer dizer, entretanto, que os meses de junho e julho do presente ano não estejam suscetíveis à ocorrência de novas geadas. No que diz respeito à nossa visão para a moagem de cana-de-açúcar para a safra 22-23, estimamos que ela se situe em torno de 542 milhões de toneladas até o final da presente safra, o que representaria um avanço modesto de aproximadamente 3,6% sobre os fracos resultados observados no ano anterior. Apesar de estarmos esperando um avanço na produtividade dessa temporada, a redução considerável na área colhida dos canaviais deve acabar limitando esse crescimento da produção. Como vocês podem ver no gráfico que coloco aí na tela, a curva de moagem esperada para essa temporada deve ficar abaixo dos anos anteriores durante todos esses meses iniciais de safra. A necessidade de reforma dos canaviais, juntamente com a migração para outras culturas, em especial os grãos, serão os fatores limitantes para a produção de cana-de-açúcar durante o ciclo 22-23. Um outro ponto importante também que essa safra vem revelando para nós diz respeito à qualidade da matéria-prima. Até o momento, a concentração de açúcares por tonelada de cana colhida vem se mostrando sistematicamente inferior ao observado durante as últimas safras, o que influencia diretamente na capacidade de produção de açúcar e etanol a partir da matéria-prima do canavial. Como vocês podem ver através da imagem, a curva esperada para o ATR durante essa safra, com exceção daqueles meses de pico de moagem, deve ficar abaixo da curva típica para esse indicador, feita com base nos dados históricos para o período. Já no que se refere ao mix de produção do setor, aquela tendência que vinha se mostrando bem clara durante as semanas iniciais de safra vai aos poucos se desfazendo. Se antes tínhamos expectativas de uma mudança radical no mix de produção, se tornando bem mais alcooleiro do que nas safras anteriores, agora isso não está mais tão claro. Nossas estimativas agora apontam para um avanço menos intenso do biocombustível no que se refere à destinação da matéria-prima. Nossos números mais atuais sugerem que o mix acumulado de etanol durante essa safra se situa em torno de 57%, o que representa um avanço de 2 pontos percentuais ante aquele observado na safra anterior. Aproveito também para deixar o recado que você poderá acompanhar a partir de agora a nossa visão a respeito desses indicadores no seu celular, através do aplicativo do Calcula Cana, que agora contará com atualizações mensais a respeito do mix de produção e da moagem de safra projetadas para essa safra. Entrando agora nos movimentos de mercado e começando pelo açúcar comercializado internacionalmente, vale pontuar que o produto não vem seguindo a sazonalidade esperada com a evolução da safra. Tradicionalmente, o início de temporada na região Centro-Sul vem acompanhado de uma queda nos preços internacionais do produto, tendo em vista a capacidade do país de ofertar essa commodity. O que vimos, no entanto, foi o açúcar se valorizar durante este último mês, superando a máxima histórica para o período dos últimos 10 anos do produto. Podemos pontuar também um breve momento de estresse que ocorreu no mercado em decorrência daquela frente fria que aconteceu no Centro-Sul durante os meses de maio,
colocando em risco a capacidade do país de produzir e exportar açúcar no mercado internacional. As movimentações, no entanto, se mostraram relativamente sutis, na medida em que o mercado compreende que o mundo já está bem abastecido do produto durante essa safra, principalmente com o Brasil já tendo fixado em torno de 20 milhões de toneladas para serem entregues no decorrer desse ano. Assim como o açúcar, o mês de maio apresentou uma evolução dos preços do petróleo negociado no mercado internacional muito próximo ou por vezes até acima da máxima histórica para o período dos últimos 10 anos. Aqui, neste caso, podemos enumerar alguns fatores que influenciaram no balanço de oferta e demanda do produto e que, consequentemente, contribuíram para a manutenção de preços elevados neste mercado. Por parte da oferta, nós tivemos, já no final do mês de maio, a confirmação da proibição da importação de petróleo russo por parte dos países da União Europeia. Isso, vale dizer, faz parte da ampliação das sanções sobre o país por conta dos conflitos gerados com a Ucrânia, que, já vale lembrar, passam dos 100 dias. Com essa medida, os líderes dos países europeus concordaram em cortar em 90% as importações do petróleo russo até o final desse ano. Dessa forma, o produto teve uma valorização quase imediata no seu preço de mercado. Do lado da demanda, por sua vez, podemos citar tanto uma maior flexibilização da China quanto às suas políticas de restrição do Covid, como o início da temporada de verão e férias escolares nos países do hemisfério norte. Nesta época, como é de se esperar, as pessoas ficam mais propensas a viajar e se deslocar, aumentando a demanda por combustíveis. Esses dois fatores, quando combinados, contribuem para pressionar os preços em um mercado que já se encontra bem apertado. A combinação desses fatores de oferta e demanda por combustível fizeram os preços do petróleo voltar ao patamar de $120 o barril durante este mês de maio, contribuindo também para o avanço dos seus preços futuros. No momento de gravação desse vídeo, parece improvável termos um petróleo negociado abaixo dos $100 o barril até pelo menos o mês de fevereiro ou março de 2023. A nossa taxa de câmbio, por sua vez, apresentou dois momentos distintos durante este último mês de maio. Durante a primeira quinzena, observamos o real voltar a se desvalorizar até o patamar de R$5 o dólar, sendo sustentado principalmente pela contração monetária praticada pelo Banco Central norte-americano, que tem aumentado suas taxas de juros, visando segurar os movimentos inflacionários no país. Na segunda quinzena, porém, nós tivemos a China reduzindo, além do que o mercado esperava, suas taxas de juros de longo prazo, amenizando os temores a respeito de uma recessão que o país poderia enfrentar nos próximos anos. Isso acabou favorecendo a nossa moeda, uma vez que o Brasil é um importante parceiro comercial da China e fornece boa parte das exportações para o país. Após esse anúncio, então, o real passou a se apreciar a despeito da valorização do dólar no mercado internacional, mostrando resiliência da moeda brasileira em um contexto de alto diferencial das taxas de juros domésticas e um bom momento de preço das commodities. No mercado interno, o setor sucroenergético apresentou um recuo no que se refere aos preços negociados da matéria-prima. Analisando mais de perto os preços divulgados pelos estados de São Paulo e do Paraná, o que nós tivemos foi que, em ambos os casos, o preço do etanol foi o vetor principal para a queda no preço do ATR, que só foi amenizado devido ao aumento no preço do açúcar VHP voltado à exportação. Para o estado do Paraná, por exemplo, o biocombustível pressionou para uma queda de quase 50% no preço final da matéria-prima. O resultado só não foi pior, graças a uma mudança expressiva no mix de produção do setor, dando muito mais espaço para o açúcar VHP. O resultado final acabou sendo um recuo de 11,8% ante o preço divulgado no mês de abril. Já para o estado de São Paulo, o preço dos biocombustíveis pressionaram para uma queda de aproximadamente 3,5%, que, quando combinado com o avanço de 1,5% do açúcar VHP, finalizaram numa variação de 1,94% ante o mês anterior. Entre os fundamentos que sustentam essa queda, podemos citar tanto o avanço da safra na região Centro-Sul, que no momento já se encontra com praticamente todas as usinas operando no canavial, mas também ao atraso da Petrobras em reajustar os preços da gasolina, que atualmente se encontram bem defasados em relação ao que é comercializado no mercado externo. Cabe reforçar que isso aparenta ser uma estratégia da estatal para aliviar a escalada no preço dos combustíveis, em um contexto de ano eleitoral, uma vez que essa não é a primeira vez que a empresa decide atrasar longos períodos para realizar o reajuste dos preços da gasolina nas refinarias. Outro ponto que faz surgir algumas incertezas diz respeito à mudança na incidência da tributação do ICMS. Até o momento da gravação desse vídeo, segue em discussão uma mudança no cálculo do imposto estatal,
o que deve mudar o preço final da gasolina nos postos de combustíveis. Caso entre em vigor, o etanol deverá perder competitividade. E caso queira manter a paridade dos 70% com a gasolina, reduzirá também os retornos auferidos pelas usinas pela sua produção. De acordo com as nossas análises preliminares, essa mudança tem potencial para reduzir entre 30 e 40 centavos no litro de etanol vendido pelas usinas. De posse de um novo conjunto de informações e em meio a um contexto de incertezas que podem mudar a dinâmica da formação de preços do setor, nossas expectativas apontam para uma redução marginal no preço final da matéria-prima. Se antes acreditávamos que o preço acumulado da matéria-prima encerraria a presente safra em torno de R$ 1,24 o quilo, a recente desvalorização do etanol jogou para baixo essas expectativas. Agora acreditamos que o preço da matéria-prima ao final dessa safra se situe próximo de R$ 1,20. Então é isso. Não se esqueça de deixar o seu like e a inscrição no nosso canal e também de acompanhar o PCED Projeto nas nossas redes sociais. Um abraço e até o mês que vem.